um gosto estar aqui a participar neste congresso e é também um gosto poder apresentar este trabalho que foi desenvolvido em conjunto com uma equipa da Tunísia e que faz parte do projeto de doutoramento do Neji Mahmoudi. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar a utilização das características das micorrizas arbusculares como indicadores da multifuncionalidade do solo nas zonas áridas, nas drylands. Como todos sabemos, as drylands são dos biomas que são mais suscetíveis à degradação e às alterações climáticas, e isso tendo em conta a sua grande distribuição na superfície terrestre, a grande percentagem de população humana que aí existe e também o facto de albergar hotspots de biodiversidade tão importantes, esta degradação tem implicações, tem impactos negativos, quer sejam sociais, económicos e também ecológicos, obviamente. E por isso, em muitos casos, quando é necessário ou possível, realizam-se então ações de restauro ecológico. E todos nós sabemos que quando ocorrem estes programas de restauro, surgem sempre uma série de questões que é preciso ir avançando. Começamos por definir que tipo de espécies vamos utilizar, se são nativas, se são exóticas, sendo que as espécies nativas têm vantagens em termos de promover a biodiversidade, fornecer recursos para outras espécies, nomeadamente animais, e muitas vezes são também mais resistentes aos fatores mais adversos destas regiões. E temos vindo a ver nos últimos tempos o surgimento de critérios novos e importantes, que é a introdução ou dar primazia às características funcionais das espécies de plantas como critérios para a sua seleção. No entanto, até agora, estas características funcionais nunca consideraram as características das plantas subterrâneas, ou seja, das raízes. E por isso, e tendo em conta que nas drylands nós temos solos muito pobres em matéria orgânica, com valores muitas vezes inferiores a 1%, a hipótese que nós colocamos é que, de facto, as plantas, com as suas raízes, acabam por ser fontes muito importantes de carbono no solo e para estruturar toda a comunidade microbiana e, consequentemente, a funcionalidade do solo. E, de facto, sabe-se que a quantidade de fotossintetizados que as plantas libertam nas suas raízes, direta ou indiretamente, pode chegar até cerca de 50%, ou seja, isto é muito importante. E, portanto, a hipótese que nós colocamos é que quanto mais as espécies micorrizam, ou seja, formam mais complexos no solo, maior será a quantidade de associações com outros micro-organismos no solo que elas conseguem estabelecer e por isso vão conseguir promover uma maior funcionalidade do solo. E então fomos testar isto ao longo de um gradiente de matéria orgânica, ou seja, em 4 locais diferentes, sendo que temos quase o dobro da matéria orgânica no solo mais rico, e fomos avaliar isto estudando 14 espécies nativas herbáceas. Como podemos ver aqui, estas são as espécies que foram amostradas e que são espécies que ocorreram nos 4 locais e que eram relativamente abundantes nesses mesmos 4 locais. Vemos aqui que há algumas famílias que são mais representadas do que outras, nomeadamente as leguminosas e as asteráceas, e chamo a vossa atenção para esta espécie, a Diplotaxis simplex, que é uma brasicácea, e estas espécies desta família tipicamente não formam micorrizas. Por isso esta espécie de planta acaba por ser o nosso controle negativo. E começámos por avaliar o efeito então destas espécies dos locais. Há um minuto. Fomos ver então ao nível das micorrizas e verificamos que há um grande gradiente ao longo para as diferentes espécies e que de facto a espécie que não micorriza, como podemos ver aqui neste gráfico de cima, e comparamos também com o solo nu em termos de abundância de esporos de micorrizas. Esta espécie que não micorriza tem uma influência semelhante ao do solo nu. Fomos depois ver alguns parâmetros relacionados com a funcionalidade do solo, sendo a biomassa microbiana, o coeficiente metabólico, que
tal como o índice de aridez, quanto mais pequeno, maior a eficiência da comunidade microbiana. Portanto, vemos nestes diferentes parâmetros um padrão bastante semelhante, ou seja, o solo nu e o solo debaixo da influência da espécie que não micorriza acaba por ter os parâmetros de funcionalidade mais baixos. E o mesmo acontece quando vamos ver estas atividades enzimáticas da desidrogenase, da beta-glucosidase e da fosfatase, quando combinamos todos estes parâmetros num único parâmetro, que é a multifuncionalidade do solo, que acaba por integrar todos estes parâmetros, vemos então que as espécies que micorrizam mais ou que não micorrizam de todo, como a Diplotaxis, acabam por promover menos a funcionalidade do solo, e no extremo oposto temos as plantas das leguminosas. De facto, quando fazemos a análise de redundância, vemos o mesmo padrão e vemos que, associado a uma maior multifuncionalidade, temos então os parâmetros das micorrizas, o número de esporos e a intensidade das micorrizas. E para concluir, temos então que este conjunto de dados mostra que a funcionalidade do solo nestas zonas áridas pode então ser melhorada por práticas de gestão que promovam a acumulação de matéria orgânica no solo, como podemos ver aqui, e também quando favorecemos determinadas espécies nativas que micorrizam mais. Gostaria de agradecer às instituições que financiaram o trabalho, ao Parque Nacional e a todos vocês, e aproveito para desejar umas boas festas a todos.